Bom dia, sejam todos mais uma vez bem-vindos à aula desta semana. Hoje começaremos a falar sobre a união de facto, o nosso quinto capítulo, e dentro deste capítulo procuraremos apresentar aspectos como o conceito, reconhecimento por mútuo acordo e por via judicial, atendimento da união de facto que não preencha os pressupostos legais, digamos assim. Bem, hoje falaremos então destes aspectos todos, porque não é uma matéria muito extensa. Na próxima semana responderemos algumas questões frequentes em torno da união de facto e em aulas subsequentes à da próxima semana procuraremos então analisar uns artigos referentes então à união de facto. Não saia daí que nós voltamos já já. Vamos então falar sobre a união de facto. A união de facto então pressupõe uma convivência idêntica dos cônjuges, sem que o homem e a mulher se encontrem casados, em que terá de haver uma plena comunhão de vida com certa duração. Segundo o disposto no artigo 112 do Código de Família, a união de facto é o estabelecimento voluntário de vida em comum entre homem e mulher. A união de facto pode ser reconhecida depois de se verificarem alguns pressupostos. Estes pressupostos são: a relação deve ter a duração de 3 anos de coabitação consecutiva, os interessados devem ter capacidade para a união de facto, não podendo verificar-se nenhum dos impedimentos matrimoniais previstos no Código de Família, como já tivemos aqui a analisar dentro do nosso quarto capítulo, como a falta de idade núbil, os impedimentos absolutos e relativos e por aí. E também os interessados devem dar o seu consentimento. Quem tem legitimidade, então, para reconhecer a união de facto? Nos termos do artigo 114 do Código de Família, o reconhecimento da união de facto pode ser feito ou requerido ou pedido pelos interessados de mútuo acordo por um dos interessados e em caso de morte do outro ou ruptura. O reconhecimento da união de facto a pedido de ambos os interessados é da competência do órgão de registro civil da área de residência e obedece então às seguintes formalidades. Primeiro, o pedido é acompanhado dos documentos que comprovem os pressupostos legais. Segundo, a prova da duração da união de facto é feita por testemunhas ou por documento emitido pelo órgão da administração local. Número 3, os interessados devem indicar o regime econômico, comunhão de adquiridos ou separação de bens. E depois então de verificados todos os pressupostos legais, cabe ao funcionário do Registro Civil reconhecer por despacho a união de facto. Os efeitos dessa relação reconhecida estão previstos no artigo 119 do Código de Família. Esse reconhecimento produz os efeitos da celebração do casamento, com efeitos retroativos à data do início da união de facto. O reconhecimento da união de facto está sujeito a registro que deve ser feito em livro próprio, conforme nos diz o artigo 120 do mesmo Código, e também está sujeito ao regime de anulação nos mesmos termos da anulação do casamento. O reconhecimento por morte de um dos interessados ou por ruptura na união de facto estão previstos no artigo 122 e seguintes do nosso Código de Família. Procura-se então saber quem tem competência para reconhecer a união de facto. Bem, em caso de morte é o tribunal, sendo que tem legitimidade para intentar e prosseguir a ação de reconhecimento o interessado ou o representante legal em caso de incapacidade dos interessados e os herdeiros do interessado em caso da morte ou de morte deste. O prazo de caducidade para o reconhecimento da união de facto é de 2 anos, contados a partir da data em que cessa a união. A decisão do tribunal que reconhece a união de facto produz os mesmos efeitos da dissolução do casamento por morte ou por divórcio
Existem 9 perguntas frequentes sobre a união de facto que procuraremos então responder na próxima aula. Portanto, hoje ficamos por aqui. Foi um prazer tê-lo do outro lado. Esperamos então contar consigo daqui a uma semana para então respondermos estas questões. Fique bem e até a próxima.